Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana, eu sou professora na rede estadual de Pernambuco, na cidade de Petrolina. E para quem me conhece, claro, os meus alunos, né? Afinal de contas, esse vídeo é para vocês, né? Nós vamos começar aqui com um assunto muito importante aí ainda da primeira unidade, que é o pré-modernismo. Vem comigo! O pré-modernismo surgiu no início do século XX, de 1902 até 1922, que foi quando teve um evento muito importante para a literatura, que foi a Semana da Arte Moderna, também conhecida como Semana de 22, e que inclusive foi o marco do modernismo no Brasil. A gente vai estudar o modernismo na próxima unidade. Enquanto isso, lá na Europa, as vanguardas europeias estavam estourando. As vanguardas europeias a gente também vai estudar em um outro vídeo. O pré-modernismo é conhecido como um período de transição entre o simbolismo e o modernismo. Cuidado, ele não é considerado uma escola literária. Ele foi apenas um período de uma intensa movimentação literária que foi criado para agrupar autores que escreveram diversas obras que não se encaixaram em nenhum outro movimento da época, porque tinha aquilo que a gente chama de sincretismo literário, né? Que eram obras que tinham características aí de diversas escolas anteriores, como por exemplo neoparnasianas, neossimbolistas, neorrealistas, e ao mesmo tempo essas obras também traziam algo novo, que vai antecipar o modernismo. E como vocês sabem, é importante a gente ver também sobre o contexto histórico. O que estava acontecendo naquela época aqui no Brasil? Até porque as obras geralmente são um reflexo daquilo que estava acontecendo, né? E no início do século XX, o Brasil vivia uma intensa transformação política. Por todo o lado do Brasil estava acontecendo alguma coisa, como por exemplo a Revolução de Canudos, o ciclo do cangaço, o misticismo, né, de Padre Cícero no Ceará, a Revolução do Contestado de Santa Catarina, o ciclo da borracha no Amazonas, a revolta da vacina, a revolta da chibata no Rio de Janeiro, a greve dos operários em São Paulo e a República Café com Leite. E de 1914 a 1918 também estava acontecendo o quê? A Primeira Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, como vocês sabem, aí vinha a seca no Nordeste, o processo de industrialização e urbanização lá de São Paulo e também o processo de favelização das cidades, né? Então estava acontecendo muita coisa e tudo isso influenciou nas obras dos nossos autores. E o que é que os nossos autores pré-modernistas queriam nos mostrar através das suas obras? Veja, os escritores adotaram uma postura liberal e passaram a fazer críticas aos problemas sociais que a população enfrentava naquele momento. Aqui vai aparecer o quê? O Brasil pobre, o Brasil esquecido, vai aparecer o atraso, vai aparecer a miséria. Aqui o cenário é de contraste entre os dois Brasis. Como assim dois Brasis? O Brasil do arcaísmo rural e o Brasil do refinamento litorâneo. Aqui o objetivo é o quê? Mostrar o Brasil real na literatura. Esse era o objetivo dos nossos autores pré-modernistas. E vamos às características do pré-modernismo. Primeira característica, vai haver ali uma ruptura, ele vai romper com o passado, romper com o academicismo. E aí vai surgir algo completamente inovador, que é a linguagem simples, linguagem coloquial. E óbvio que não por parte de todos os autores do pré-modernismo, até porque muitos deles ainda vão utilizar ali uma linguagem arcaica do século XIX. Né? Mas nós vamos ter aí, por exemplo, Lima Barreto, que vai inovar. Ele vai trazer ali na sua literatura essa linguagem que ninguém está acostumado, a linguagem simples e coloquial. Ninguém está acostumado na literatura, né? Então ele vai mostrar isso ali. Outra característica é a denúncia da realidade social brasileira. Eu falei para vocês anteriormente que o objetivo aqui dos nossos autores era mostrar o Brasil real. Então aqui é exatamente isso, ele vai documentar, eles vão expor a realidade do Brasil, os problemas sociais que acontecem no Brasil com a população, enfim.
Aqui outra característica vai ser o quê? Regionalismo e nacionalismo. Regionalismo inserida na maioria dos autores pré-modernistas. Nós vamos ver aí, por exemplo, no regionalismo, ele vai mostrar o homem local, o homem de cada região do Brasil, diversas regiões do Brasil, né? As suas características, as suas tradições, os seus costumes, enfim. Outra característica são os personagens marginalizados. Aqui vai aparecer aqueles que são mais esquecidos, são mais da classes mais baixas, como por exemplo o sertanejo, o imigrante, o caipira, o mulato, o funcionário público. Então são essas pessoas que vão aparecer lá nas obras dos nossos autores pré-modernistas, tá? Os temas serão geralmente o quê? Fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. E vamos aos autores pré-modernistas. Aqui eles assumem uma posição mais crítica em relação à sociedade e aos modelos literários anteriores. Então aqui nós vamos ter autores que eles carregam consigo traços das escolas literárias anteriores, né? Como por exemplo, às vezes a linguagem arcaica mesmo, né? Mas ao mesmo tempo eles vão trazer traços inovadores, vão antecipar algo novo em sua obra, que pode ser em relação à linguagem simples, coloquial, como também em relação ao tema, porque aqui no pré-modernismo o foco do tema é outro, né? Não é mostrar a realidade do Brasil, não é a denúncia social. Aqui nós vamos ter autores da prosa e também autor da poesia, tá? Nós vamos estudar aqui, ó, Graça Aranha, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto e Augusto dos Anjos. Eu vou falar o básico sobre esses autores, até porque eu vou passar um trabalho para vocês fazerem pesquisa sobre esses autores e suas principais obras. E em um outro momento também eu vou estar gravando para vocês alguns vídeos sobre suas principais obras. O primeiro autor que a gente vai estudar é o Graça Aranha, tá? Escritor e diplomata maranhense, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e também um dos organizadores da Semana da Arte Moderna. Curiosidade, né? Ele rompeu com a Academia Brasileira de Letras justamente por ter apoiado aí os modernistas na Semana da Arte Moderna. A sua principal obra é Canaã, de 1902, que aborda a migração alemã no estado do Espírito Santo. O segundo autor pré-modernista que a gente vai ver é o Euclides da Cunha, tá? Escritor, poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo e engenheiro, ou seja, uma infinidade de coisas, né? Ele também ocupou aí a cadeira número 7 lá na Academia Brasileira de Letras. E uma curiosidade sobre ele é que Euclides tinha sido convidado pelo jornal Estado de São Paulo para cobrir a Guerra de Canudos lá na Bahia. E foi nesse momento que surgiu a sua principal obra, que é Os Sertões. Os Sertões, né, também de 1902, ela tem uma estrutura de divisão de 3 partes. Ela está dividida em 3 partes: a terra, o homem e a luta. É uma obra regionalista que vai narrar aí acontecimentos da Guerra de Canudos, né, que foi liderada lá na Bahia por quem? Por a figura de Antônio Conselheiro, tá? Vai trazer aí influência do determinismo, ele vai utilizar sim uma linguagem barroca, aquela linguagem rebuscada, tá bom? Mas ele inovou em quê? Em trazer uma denúncia social sobre os sertões. Então, essa foi a novidade dele, tá? O terceiro autor pré-modernista é o Monteiro Lobato, tá? Monteiro Lobato era foi escritor, editor, ensaísta, tradutor brasileiro. Ele nasceu em Taubaté, em São Paulo, tá? Ele também utilizava uma linguagem culta e ele é um dos mais influentes aí do século XX, tá? Uma curiosidade sobre ele é que ele ficou bastante conhecido por suas obras de literatura infantil de caráter educativo, como, por exemplo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas a sua principal obra, né, que a gente vai estudar para o Enem, enfim, é Urupês, tá? Urupês é uma coletânea regionalista de contos e crônicas e que ali ele vai retratar o quê? A miséria, o caboclo, o caipira e a figura, o personagem ali que ele criou, que é o Jeca Tatu, tá? Desleixado, preguiçoso, enfim, a gente vai estar vendo em um outro momento aí a figura do Jeca Tatu, tá bom? Ele também fez outro livro, né? Ele também tem outra obra importante que é Cidades Mortas, tá? Aqui é um livro de contos que retrata a queda do ciclo do café. Mas como principal, essa gente também é muito importante, tá? Então, vale a pena também a gente dar uma lida sobre o resumo dessa obra. Mas como principal,
real, eu indico para vocês Urupês, tá? E o próximo autor pré-modernista é nada mais nada menos do que Lima Barreto, que eu já dei o spoiler sobre ele, né? Autor também da prosa, tá? Ele foi escritor e jornalista brasileiro, publicou romances, sátiras, contos e crônicas, né? E ele foi o cara que inovou na linguagem. Ele trouxe em suas obras uma linguagem simples e coloquial, tá? Curiosidades sobre ele. Vamos lá, ele foi um dos autores mais críticos do pré-modernismo, inclusive ele foi muito criticado por parte dos intelectuais da época. A sua principal obra é essa aqui, ó. Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Essa obra mostra o nacionalista Policarpo Quaresma, que é funcionário público e que ele defende aí a valorização da cultura do país, propõe o reconhecimento da língua tupi como língua nacional, né? Enfim, a gente vai estudar sobre essa obra depois, tá? Em suas obras, geralmente ele retrata a realidade urbana e periférica. E ele vai romper com o nacionalismo ufanista, ele vai mostrar ali os personagens populares, né, um funcionário público. Ele também vai denunciar os preconceitos raciais, porque, gente, ele também sofreu preconceitos raciais, né, por causa da sua cor. E ele vai tratar tudo isso o quê? Com bom humor e ironia, tá? Ele vai fazer também críticas ao positivismo. E finalmente o último autor do pré-modernismo, que é o Augusto dos Anjos, autor que chocou muita gente, autor aí da poesia. Ele vai trazer uma poesia cientificista, onde ele vai analisar o existencialismo, a morte, tá? Ele vai trazer características do simbolismo, como por exemplo o uso dos sonetos. Ele vai trazer ali uma linguagem culta, uma linguagem rebuscada, mas ele vai inovar no tema. Ele vai usar um vocabulário antipoético, por quê? Porque ele vai utilizar palavras como, por exemplo, podridão da carne, cadáveres fétidos, né? Corpos em putrefação, então um vocabulário médico e filosófico aí, tá? Ele foi quem preparou o terreno para a renovação modernista. E uma curiosidade sobre ele é que ele também ficou conhecido como o poeta da morte, porque a morte, o tema morte, né, é uma presença marcante em sua obra. Não morte a passagem, né, mas a morte matéria, tá, gente? Aqui é por isso que ele vai falar sobre cadáveres, fétidos, enfim, desses temas. Sua principal obra e única foi o Eu, que é o único volume com 58 poemas. Essa obra dele chocou muita gente, tá? Em 1919, sua única obra, essa obra dele, né, foi reeditada com o tema Eu e Outras Poesias. Então é isso, pessoal. A gente viu um pouquinho sobre o pré-modernismo, sobre as suas características, os autores e suas obras principais. Eu vou deixar para vocês o material de apoio lá no Google Sala de Aula, com passo a passo do que vocês deverão fazer para se aprofundar mesmo, né, no pré-modernismo. Enfim, é isso. Eu desejo que realmente, né, vocês, meus alunos, possam aproveitar o máximo desse período de quarentena que a gente está vivendo, para vocês correrem atrás, estudarem todo o material que está atrasado, enfim, aproveitar para se aprofundar aí nos assuntos, né? Não só de português, literatura, como também das outras matérias, tá bom? E aí, se Deus quiser, tudo isso vai passar logo e a gente vai voltar à nossa vida real, à nossa rotina de estudo, enfim, de sala de aula, tá bom? Um beijo, pessoal, e até a próxima!